Boa tarde, gente. Eu coloco aqui o que a gente passou na apresentação, Fernanda. Oi, Thais, e tu prefere comandar daí ou eu coloco daqui? Eu acho melhor você conhece os times, né? Mas eu fico Beleza. aqui como backup. Tá, então eu vou compartilhar a tela aqui. Não precisa ser compartilhar, não, Arthur. Beleza, Vão se apresentando já aí, enquanto eu tô colocando. beleza. Gente, meu nome é Arthur, tá? Eu trabalho no Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios, o LED, né? E tô nesse time aí. Aqui tem Gabi Vanessa tá por aqui, Mário tá por aqui também. Não sei se tem mais alguma pessoa aqui da equipe. Mas a gente passou aí, eu acho que vocês viram, né, a apresentação da gente. Eu vou passar um overview de novo nela, mas a gente estudou, né, a gente trabalhou durante esses últimos meses aí essa parte da digitalização dos negócios tradicionais, né, e aí acabou que esse desafio ele desembocou em dois deltas, né? A gente viu a necessidade de trabalhar em duas frentes com ele, porque é um desafio complexo, né? Eu tenho até a Rosalinha aqui, que eu queria que ela desse uma contribuição depois. Ela vem do ciclo anterior, trabalhando também sobre esse tema, então é um tema realmente complicado aí da gente desenvolver, por isso que ele é um desafio tão importante, né? Então, pode ir passando aí, Fernanda, só para a gente ir caminhando. A gente passa para o próximo. A gente fez uma, um estudo, né? E, enfim, entrevistas com alguns empresários e pessoas que trabalham com esses empresários também, para a gente buscar aí essas informações e além de pegar uns dados que a gente já tem do próprio Sebrae, né? Então, eu acho que vocês viram lá que a gente colocou até uns dados logo no começo. Passa aí, Fernando, eu acho que já está no próximo. Aqui, né? Isso aqui já é do NAN, já fala um pouco do NAN, né? Que é um trabalho aí que o Sebrae tem, que é o negócio a negócio, onde a gente atende MPS, né? Então aí a gente vê o MEI, a gente vê a microempresa, a gente vê a pequena empresa, e aí existe uma estratificação também desses dados. Se eu acho que é interessante vocês receberem isso também, então a gente pode colocar para quem quiser. E aí a gente viu uma progressão nisso também. A gente viu que quanto mais quanto mais pequena a empresa, né, deixando de ser MEI, ele vai ficando mais digital. Então, a gente viu que tem algumas empresas aí, alguns grupos focais. Lembrando que esse universo aí, eu acho que são 20 mil empresas que estão nessa base. A gente viu que quanto mais próximo da pequena empresa, né, ele já começa a se modernizar mais. Então, eles já passam a ter processos automatizados, eles já passam a usar plataformas de negócio, eles passam a ser mais digitais, né? Enquanto que o MEI, ele é muito pouco, né? Apesar de a gente ver uma facilidade muito grande em se criar o MEI, né, ele tem ali uma certa urgência para fazer o negócio dele acontecer, né? E poucas vezes ele tem uma estrutura por trás, ele começa a investir no background dele, né? De infra. Então, o MEI é o que a gente mais tem aí de carente nesse sentido, né? E a microempresa está ali no meio dos dois. Então, a gente vê ainda uma grande recorrência de empresas que fazem processos tipo anotação em planilha de papel, bloco de notas, conta o estoque no dedo, né? E faz esse processo muito manual, de uma forma muito primitiva ainda, né? Então, por que que esse cara não faz isso, né? Por que que esse empresário ele ainda não se modernizou, né? Se a gente sabe que tem muita plataforma por aí, muita ferramenta que ajuda, mas por que que ele não vai e faz esse processo acontecer, né? Então a gente foi investigar isso. Então a gente conversou com o presidente, se não me engano, me ajuda aí, Fernanda. Ele é presidente da Associação de Lojistas de Shopping, não é isso? É o nome, né? De Galdino, Isso, né? isso. Pronto. E aí a gente viu, aí, claro, o universo de shopping, né, tem toda uma restrição a mais, mas ele fala com muita empresa tradicional, né? E aí ele viu uma necessidade muito grande do auxílio na migração desse negócio dentro do que ele já faz hoje, né? Enfim, da forma como ele faz hoje para o digital, né? Então, essas empresas que normalmente são lojas, né, varejistas, eles têm marketplaces para entrar, né? Mas esses marketplaces também colocam obstáculos ali
que requer uma grande, enfim, estrutura de processos que muitas vezes eles não têm. Então, eles ficam de fora, consequentemente, por conta disso. E aí eles ficam nesse impasse, né? De um lado, eles precisam sobreviver, e de outro lado, eles precisam se modernizar. E, obviamente, eles vão priorizar a sobrevivência. Então, a gente vê que são processos que, para eles, custam caro, porque eles não têm tempo para parar e se capacitar, e investir neles próprios para pegar aquele processo de uma forma mais organizada. Eles investem aí pode ir passando, tá, Fernanda? Que aqui eu vou falar, esse case eu acho que eu já vou falando no meio da história. Eles passam por, por contratar pessoas que não são qualificadas, ou seja, pessoas fáceis de acesso, é família, é um amigo, né, um conhecido, assim, que não é um profissional, muitas vezes. Então, aquele serviço ali, ele não vai fazer de uma forma muito bem qualificada. E aí ele vai fazendo sempre no meia boca, né? Então, mesmo no meia boca, ele vai ficar para trás de quem tira um tempo aí e consegue priorizar de alguma maneira esse tipo de ação, né? Então, esse foi um lado, né, que a gente chamou de digitalização, ou seja, a ideia da gente automatizar esses processos. Então, pensando muito na gestão do negócio, né, não pensando tanto no resultado dele, se ele está, enfim, faturando mais e tudo isso. É como ele vai fazendo a gestão do negócio dele para que esse negócio ele seja um pouco mais autossustentável, né? Porque a gente sabe que o cenário é completamente diferente. Se ele não morreu ainda, né? Ele pode estar em risco de morrer ou ele vai daqui a pouco, porque a gente sabe que a pandemia está com sinais de melhora aí para o próximo ano e vai vir uma avalanche de demanda em cima dele, mesmo que ele tenha um negócio físico ainda. E acho até muito complicado se ele ter sobrevivido mantendo esses processos do jeito que foram, né? Sem ter uma mínima mudança aí para o digital. Né? Então, dentro de tudo isso, né? O que é que a gente pensou que seria interessante, né? O que é que a gente, na verdade, o que a gente não quer, né? Que seja mais uma plataforma, eu coloquei isso aí em aspas, porque pode até ser uma plataforma, mas o foco ele precisa integrar aí as várias soluções que existem, porque esse pessoal não tem tempo de parar e procurar e descobrir qual é a melhor solução para ele. E tem várias, a gente sabe que tem muita, enfim, que auxilia no estoque, que auxilia na contabilidade, que auxilia na gestão das pessoas, enfim. A ideia é que a gente consiga dar um acesso mais fácil a essas pessoas aí. Por isso, precisa de uma linguagem de muito fácil acesso. Não tem como a gente colocar termos em inglês, termos muito rebuscados e conceitos muito complexos. Né? A ideia é que ele seja mastigado, né? Seja muito fácil de acessar. Então, mesmo que seja assim, um direcionamento para a melhor ferramenta que a empresa encontrou, né, para lidar com aquilo, a ideia é que a gente facilite o acesso, né, que ele não seja mais uma, que ele vai olhar e vai dizer, pô, isso aqui eu já vi em algum lugar e não usei porque é caro, porque eu não tive tempo, enfim, porque eu não treinei ninguém para fazer isso. E que justamente ela tenha uma baixa integração com essas ferramentas gerenciais. A ideia é que ela seja hiperintegrável aí com o que o mercado já oferece, tá? Passa aí, Fernanda. Deixa eu ver se ainda tem mais. Tem sim. Pode, Posso complementar? pode, por favor. Pronto, como o Arthur mencionou logo no início da fala dele, eles começaram com um desafio, que é essa questão da digitalização da micro e pequena empresa. Ao decorrer aí que eles fizeram várias entrevistas, procuraram dados, enfim, validaram informações, foi visto que esse problema ele era um problema de duas perspectivas. Uma de melhoria interna, como ele mencionou agora, e melhoria interna dos seus processos, então, digitalização interna dos seus negócios, e a sua transformação digital, que é a sua comunicação com fora, com o mercado, que é a questão da venda. Então, a gente tem duas perspectivas do desafio de digitalização. Esse que vocês viram agora é a questão do interno, como ele mencionou, e agora a gente vai para o externo, né, do transformação digital. Era só para contextualizar. Aí, só para lembrar, eu acho que eu deixei de falar isso, lá naquela pesquisa do NAM, a gente encontrou um nível de 55% dessas 20 mil empresas que a gente mapeou, utilizando ferramentas digitais de negócio. Então, se a meta da gente é 70%, a ideia é que a gente cresça 15%, tá? Só para ficar mais claro aí para vocês. Pode passar. Perfeito. Para a gente pegar nos prazos direitinho, Arthur, Tá. já é bom a gente já fazer, então, dúvidas para esse desafio, tá? Uhum. Para esse desafio,
de digitalização. Vocês têm algum questionamento, alguma dúvida? Se o pessoal da equipe quiser complementar também, fica à vontade, tá, gente? Que agora é mais uma explanação mesmo, né? Oi, boa tarde. Boa Boa. tarde. A gente que é do Sebrae, a gente pode perguntar também? Vai, minha Acho que sim, filha, né? vai. Pode, deve. É sempre bom. Pode ser dúvida de Não, alguém também. na verdade é só porque eu fiquei um pouco em dúvida de se nessa apresentação já está sugerindo uma proposta de solução ou é somente mostrando o problema. Não, não. É só mostrando o problema mesmo, assim. É que a gente É, coloca alguns requisitos mínimos, né? Até para orientar o pessoal que está vendo, porque, assim, certo? muitas vezes é uma coisa muito ampla, né? E aí, para que eles não fiquem tão perdidos, a gente dá um nortezinho aí para poder orientar, entendeu? Isso, Arthur. Então, minha dúvida era, por exemplo, era se tem já alguma orientação, se seria uma, digamos assim, uma digitalização mais genérica, ou se tem assim, não, é mais na parte financeira, é mais na estrutura de gestão de estoque, ou é mais na parte de uma atuação mais digital na comercialização e na interação com o cliente, se tem alguma. Se tem algum específico, né? Um mais específico, né? É isso que tu tá dizendo, é Clara, né? Porque tu estás com outro nome aí. Eu não sei se ela está ouvindo aqui, parece que travou, né? Mas, gente, a gente verificou um grande peso aí na parte financeira, tá? Muita gente com dificuldade na gestão financeira, de uma forma muito primitiva. Mário está por aqui, não sei se ele está por aqui ainda, mas ele tem uma grande experiência nessa parte de consultoria, e a gente viu que muito negócio ainda peca muito nessa gestão financeira. Então, a gente começou, inclusive, a explorar a parte da precificação. Isso foi uma coisa que apareceu bastante, assim, muita empresa que não sabe como fazer o preço, não sabe fazer uma promoção, né? Então, é uma coisa que pesa e impacta objetivamente de todos os lados, né? Tanto da parte de vendas como da parte interna, assim. Então, é um ponto bem crucial, eu acho que vale a gente ressaltar. Foi legal, claro, trazer. Mas Ô, a parte de venda a Arthur, gente vai falar mais depois, né? deixa eu só complementar, não sei se eu entendi a pergunta dela. Então, assim, isso aí é meio que ele passa em todos os setores dentro da empresa. Então, ele vai desde contas a pagar, receber, faturamento, estoque, um fluxo de caixa, o financeiro. Então, ele é como a parte interna mesmo da empresa, que a gente viu as dores deles, né? E o que a gente está apresentando aqui é a problemática disso. Não é uma solução, que na verdade é o que a gente está querendo, uma solução, mas é em todas as áreas da empresa interna. A parte de vendas, essa parte para fora, né, de marketing, de mídias e tal, a gente vai tocar no próximo item, né? Que é a Isso aí, transformação Gabi. digital. Joia, obrigada. Beleza. E para agregar também, então, a Gabi também trouxe um ponto muito interessante sobre essas ferramentas. Mas já existem algumas plataformas, né, que é de gerencial. Então, a gente também verificou, né, pessoal, que a linguagem, às vezes, para alimentar esses programas de forma contínua, né, e de você ter a educação de alimentar esse programa também era um problema. Então, por mais que exista algumas dificuldades de alimentar esse programa, não, como eles não fossem amigáveis, não é isso, pessoal? Isso, Exato. isso. Ô, Fernanda, deixa eu só tocar no ponto também que assim que foi o Galdino que falou, que eu acho. Não, Galdino não, outro consultor que Arthur trouxe, eu esqueci o nome dele Edivaldo. agora. Edivaldo. Pronto, ele falou uma coisa que eu achei assim, super importante, interessante, que é pensar em um sistema, eu não sei, uma plataforma que ele, de qualquer forma, ele apresente um pouco de uma inteligência artificial nesses dados, que ele possa traduzir alguns dados, alguns índices que facilite o entendimento também do empresário. Porque, assim, só eles não têm tempo de alimentar, e mesmo alimentando, muitos deles não têm tempo de traduzir esses dados, essas informações. Então, é importante que também essa nova ferramenta possa apresentar essa inteligência, né? De repente, dar alguma, olha,
tu tem tantos títulos para vencer, teu fluxo de caixa não está bem, está quebrando, tu a gente precisa faturar, o faturamento está abaixo da média do mês passado, a gente precisa correr para bater a meta. Então, assim, coisas desse tipo que a gente precisa passar para o empresário, né? Porque ele não sabe, ele está ali para vender, né? Assim, a gente está falando das nossas pesquisas, então ele está ali para vender, né? Ele quer vender e ganhar, e muitas vezes acha que vendas é lucro, né? Que o apurado é lucro, vamos dizer assim, não é. Então, a gente pensa numa solução que também traduza essas informações. Boa, boa, Gabi. A gente não queria, eu não quero enviesar muito não, tá, gente? Mas a ideia, a gente quando pensou nisso, né, e ficou discutindo isso, a gente entendeu como se fosse um assistente virtual, né? Então, um programa aí que ele realmente assista, né, o gestor. Então, esse cara muitas vezes não sabe ler os dados, né? E eu acho que se deve ter muita gente aqui da área de programação, vocês sabem bem o que é isso, né? Eu acho que muitos já receberam muito briefing aí, de pessoal que não sabe o que está pedindo, né? E aí é muito isso. Então, o cara vai botar os dados ali, na hora de ver, ele pode ficar perdido, né? E, enfim, não vai saber ver. Então, é interessante que o que Gabi trouxe aí, ele trazer realmente alguma informação do tipo, olha, teu faturamento foi abaixo do ano passado, se você ficar assim por mais 5, 6 meses, você vai quebrar, né? Então, coisas assim que a gente possa alertar. Ou até, por exemplo, você precisa de ajuda nessa área aqui. Então, ele possa rodar um diagnóstico da empresa, né? Um diagnóstico bem geral. Assim, o teu ponto principal agora é a gestão de pessoas, que você está com uma turnover muito alto, né? Enfim, esse tipo de coisa que fica mais fácil para o empresário gerir, né, se ele tiver. Então, foi por aí que a gente conseguiu pensar, tá? Então a gente fica aqui aberto para ouvir vocês aí. Eu vi que alguém Arthur, abriu o microfone. Arthur, seria uma Alexia? É, quase isso. Quase isso. Eu não vou falar que a minha tá aqui do lado, ela vai querer me responder. Mas seria quase isso, uma de negócios, né? Uma para a empresa. Mais alguma dúvida? A gente ainda tem 8 minutinhos aí, pelas minhas contas. A gente começou um pouquinho depois, Isso. mas para a gente ficar no tempo, né, que a gente divulgou aí, para quem fosse interessado pelos desafios entrando, a gente tem 7 minutinhos. Mais alguém com dúvidas? O Felipe Marques colocou aqui no chat, Fernanda, que ele queria receber esses dados aí estratificados que a gente tem. Aí eu acho legal vocês colocarem ali na página. Eu acho que né? é os dados do NAN, não? Isso, Ele é os dados do colocou, né? Exatamente. Aqueles quadros que a gente tem ali dos gráficos. Massa. E o ST, então, vocês organizam o material e a gente coloca no site, perto do briefing. Pronto, pode ser. Pessoal, boa tarde. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Pode, por favor. Olha só, eu sou da área de tecnologia, mas também eu tenho um comércio no interior, tá certo? E, assim, eu queria saber o seguinte, essa finalidade aí vai também atingir empresas do interior, porque muitas vezes a gente sabe que o próprio Sebrae, ele tem essa deficiência no interior, tá entendendo? Em muitos aspectos, né? De visitação, de informação. Então, eu queria saber como é que vai funcionar isso aí para os interiores. Sim, a ideia é que abranja o estado, tá? Porque os dados do NAN, eles são computados até, enfim, onde o Sebrae está, né? E também dos municípios próximos aí, que abrangem as regionais, né, que a gente chama. Então, entraria assim. Aí, claro, pode ser que exista uma estratificação, né, uma deficiência setorial e tal, e aí é muito do processo de desenvolvimento, a gente vê como a gente pode priorizar, né, cada etapa aí, se vai ser, por exemplo, parte financeira, se vai ser o entendimento do mercado ali dentro, sei lá, né, mas assim, é importante que ele seja escalável nesse sentido, porque
se a gente fizer uma coisa muito específica, né, muito pontual assim, a gente não vai ter esse resultado tão grande, né? Porque é muita empresa, né? Eu acho que esse universo é até pequeno se a gente comparar o que a gente tem em Pernambuco e no Brasil, né? Eu coloquei uns dados do Brasil, mas era mais para ilustrar também o cenário como um todo, né? Mas o foco é no estado mesmo. É porque normalmente não existe assim. Eu sei que o Sebrae é nacional, né? O Sebrae está em todo o estado, mas a presença ainda é muito pequena nos interiores, está entendendo? E Uhum. Ednei, normalmente qual é a sua cidade? Aliança. Tem um Aliança, negócio de é Aliança. bom É Aliança, depois ver qual é Ibaúba, a unidade de Gado. lá. Eu não... A Porque Aliança acho que é Mata Norte. Mata Mata Norte, Norte, né? Mata Norte. Porque eu Perfeito. sei que todas essas ações aí, essas estratégias que são elaboradas, elas não saem de Recife. Essa é a questão. Está Uhum. entendendo? O Sebrae ainda é muito acanhado a sua presença nos interiores e é onde, eu digo, tem muito potencial de negócios. Mas, infelizmente, os tentáculos do Sebrae não alcançam muitas cidades que são potenciais economicamente nessa questão, principalmente de tecnologia. Eu queria saber se vai existir algum viés mais especial para que atinja esses interiores. Perfeito, Sidney. Se eu puder complementar aí a resposta do pessoal, lembrar aqui que não vai ser uma iniciativa Sebrae, tá? Aqui é uma iniciativa de uma inovação aberta junto com vocês, solucionadores de problemas. Então, vai ser algo junto. Então, nós juntos vamos resolver um problema. Então, essa solução pode ser até escalável, como foi mencionado, para todo o nacional, não necessariamente para a região Recife, tá bom? Então, essa é uma questão, como os dados que a gente viu, foi um dado estadual, para a gente ter uma ideia do cenário. O problema que a gente identificou é esse, a questão da gestão, né, a gestão interna do seu negócio, como é que, enfim, mas a solução não precisa ser colocada para dentro de Recife, não. Na verdade, é uma solução que pode ser para qualquer micro, pequeno e empresário. Fernanda, deixa eu complementar um pouquinho também. Perfeito. Na verdade, eu acho que nem a definição do problema, nem a solução, ela se restringe a um setor, a um grupo de empresas. Eu acho que esse é um dos grupos que é mais aberto, porque, inclusive, assim, é um dos problemas que pega todo mundo em todo lugar, de alguma medida, porque são os negócios tradicionais. E a gente ainda não está num cenário onde teríamos menos negócios tradicionais do que negócios digitais. Então, eu acho que hoje esse é um tema que perpassa todas as cidades e praticamente todos os setores. Claro que alguns com mais intensidade do que outros. Então, eu acho que a partir do problema, a gente, de alguma medida, já considera realmente várias características de empresas, independente de onde elas estejam, e a solução, ela vem digital, então ela não tem limite geográfico nesse sentido. Então, ela pode ser disseminada e deve ser disseminada para várias localidades. E aí, realmente, a gente, nesse sentido, pode até ficar tranquilo, porque eu acho que o problema representa boa parte das dificuldades que a gente tem visto ao longo dos anos, trabalhando junto com os pequenos negócios, principalmente os pequenos negócios mais de uma tipologia mais tradicional, e, ao mesmo tempo, a solução, se atender às especificações que foram levantadas, ela deve atender, então, a grande parte desse público. Talvez ela não seja aderente, porque pode ser um pouco tímida, porque pode ser, talvez, exigir uma interação maior do que o empresário pode ter, mas eu acho que ela vai ser realmente uma coisa representativa que pode ser disseminada assim. Eu acho que, quanto a isso, a gente pode ficar bem tranquilos. Temos mais um minuto para alguma pergunta? Então, sigamos para o próximo. Isso. É isso? Eu queria até agradecer a Faz. Sidney, né, pela participação, a presença e a colaboração. Deixar ele bem tranquilo, porque todos esses desafios foram validados e participaram clientes como ele, né, do Sebrae, de todo o estado, e a gente já faz aqui o convite para que você use nossos canais, o canal Sebrae, coloque as suas dores, né, o que é que na região, ou até mesmo do seu negócio, né, você sente que o Sebrae pode colaborar,
e quem sabe a gente traga algo mais que possa atender, né, mais de perto no próximo desafio. Massa. Vamos lá para o próximo.